Ao entrarmos nos últimos dias, as profecias da Bíblia estão sendo reveladas diante de nossos olhos. Mas há uma profecia que temos deixado passar, mas que está na nossa cara o tempo todo. O diabo e seus falsos profetas têm feito um excelente trabalho para garantir que não sintamos falta quando lemos a Bíblia. O Senhor vem pouco a pouco revelando essa profecia a seus filhos em todo o mundo, e essa é quem são os verdadeiros filhos de Israel, os verdadeiros hebreus, os verdadeiros judeus. Estes são os negros, latino-americanos e indianos que são do tráfico de escravos e seus descendentes. Vamos começar com Jesus Cristo, o Filho de Deus, a Palavra de Deus. Ele nos diz claramente quem não são os verdadeiros judeus. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são da sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, 9. E Cristo diz de novo: Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não o são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, 9. Você vai pensar: espere, eu sei que o Cristo e os judeus são brancos. Eu vi as imagens, eu vi os filmes. Novamente, o que a Bíblia diz sobre a cor de Cristo e os verdadeiros hebreus? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 1, 14. Lã, o pelo macio e ondulado de ovelhas e outros animais, cabelo bem enrolado, de negros. O dicionário Clarendon, ano de 1886, página 342. Ainda não convencido? Vamos examinar esses versículos da Bíblia que você nunca ouviu seu pastor mencionar. Mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume. Eles não são reconhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Lamentações 4, 8. Eu sou morena, mas formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Cânticos dos Cânticos 1, 5. Vejamos as tendas de Quedar. Vamos olhar para Moisés. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E meteu a mão no peito, e quando a tirou, eis que não estava leprosa, branca como a neve. 7. Disse-lhe ainda: toma a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como o restante da sua carne. Êxodo 4, versículos 6 a 7. Então sua pele era de uma cor, depois mudou para branca, e voltou à cor original. Se ele fosse branco, sua cor de pele mudando para branca não seria algo importante. Agora vamos para Paulo. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, disse Paulo ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Atos 21, 37. Agora, por que a guarda romana ficou surpresa por Paulo falar grego? Se Paulo fosse branco, o romano assumiria que ele era grego. Vamos continuar. Não é porventura o egípcio que há poucos dias fez uma sedição e levou ao deserto os 4.000 sicários? Mas Paulo lhe disse: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Havendo-lhe permitido o comandante, Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão. E, feito grande silêncio, falou em língua hebraica, dizendo: aqui
o romano o confundiu com um egípcio. Sabemos que os egípcios eram negros e os hebreus ficaram confusos por serem egípcios. José e Moisés, por exemplo. Quando Paulo começou a falar com as pessoas na prisão, ele mudou seu idioma para hebraico. Então, você tem todos esses exemplos dos filhos de Israel e de Cristo serem negros. Cristo nos avisando em Apocalipse capítulo 2, versos 9 e 3 e 9. E de alguma forma temos todas essas imagens e pessoas da Europa alegando serem os judeus. Agora, depois que os filhos de Israel deixaram o Egito, Deus fez um pacto com eles e deu aos filhos de Israel bênçãos e maldições. Se eles seguissem suas leis, seriam abençoados. Mas se não seguissem sua lei, ele os amaldiçoaria. Agora sabemos que Cristo veio para morrer pelos pecados do mundo e redimir a nação de Israel da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, verso 13. Mas sabemos o que é exatamente a maldição da lei? Você já leu as maldições da lei? No próximo vídeo, examinaremos as maldições da lei e você me dirá se essas maldições se encaixam com as pessoas que vivem em Israel ou com os escravos do tráfico de escravos e seus descendentes. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Agora vamos voltar a alguns capítulos. As bênçãos e as maldições começam em Deuteronômio 28. As bênçãos são os versículos 1 a 14. As maldições são 15 a 68. Vamos ler algumas dessas maldições. Pergunte a si mesmo sobre quem elas estão falando. Agora leia este capítulo inteiro, mas vamos ver alguns versículos. 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, o que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Versículo 23. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Versículo 25. O Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá deles, e serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Versículo 26. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu e os animais da terra, e não haverá quem os enxote. Versículo 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não a desfrutarás. Versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudades deles todo o dia, porém não haverá poder na tua mão. Versículo 33. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e serás oprimido e esmagado todos os dias. Versículo 37. E virás a ser por pasmo, provérbio e ludíbrio entre todos os povos a que o Senhor te levar. Versículo 44.
O estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás. Versículo 44. Ele emprestará a ti sua riqueza com juros, porém não precisará da tua. Ele será a cabeça, e tu serás a cauda. Versículo 45. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, por não haveres dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Versículo 48. Servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti em fome e sede, e em nudez, e em falta de tudo, e ele porá sobre o teu pescoço um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Versículo 49. O Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Versículo 50. Nação de rosto feroz, que não respeitará ao velho, nem se compadecerá do moço. Versículo 68. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse, nunca mais o verás. Ali vos porei à venda, como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Agora, no versículo 25, Cristo alertou os judeus que isso aconteceria depois que ele os deixasse e retornasse ao Pai. Mas quando vires Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24. Agora pergunte a si mesmo, quem são as únicas pessoas na história levadas em cativeiro para todas as nações? Agora o tempo dos gentios pisados em Jerusalém está quase no fim. Agora, essa profecia está escrita muitas e muitas vezes no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 5, versículo 19. Capítulo 16, versículos 10 a 12. E quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes, e servistes deuses estranhos na vossa terra, assim servireis estrangeiros em terra que não é vossa. Jeremias capítulo 5, versículo 19. E quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e adoraram, e a mim me deixaram, e não guardaram a minha lei. E vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que andais cada um de vós após o pensamento obstinado do seu mau coração, recusando ouvir-me a mim. Jeremias, capítulo 16, versículos 10 a 12. Agora,
À medida que mais verdadeiros judeus, espalhados por todo o mundo, estão chegando à verdade de quem somos, e Deus está cumprindo sua promessa nesses últimos dias de deixar de nos punir e punir aos nossos opressores. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 30. Quando te sobrevierem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz conforme tudo o que te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todos os povos, entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tornará, o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porás todas estas maldições sobre os teus inimigos, sobre aqueles que te tiveram odiado e perseguido. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 a 7. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia da praia, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. Oséias, capítulo 1, versículo 10. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa. E deles farei um louvor, e um nome em toda a terra, em que têm sido envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias, capítulo 3, versículos 19 e 20. Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como o antílope tomado na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho, assim diz o Senhor Deus e o teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo. Eis que eu tiro da tua mão a taça de atordoamento e o cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, mas pô-lo-ei nas mãos dos que te afligem, os quais te diziam, abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como o chão, e como a rua, para os que passavam. Isaías, capítulo 51, versículos 20 a 23. Agora, durante esse tempo, os gentios iníquos, nem todos os gentios, mas os iníquos, estão começando a atacar os verdadeiros filhos de Israel, como você pode ver claramente no mundo. Os gentios ímpios sabem que seu tempo está chegando e que Cristo está chegando para dar a cada um segundo suas obras. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 a 13.
Porquanto o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu feito tornará sobre a tua cabeça. Obadias capítulo 1, versículo 15. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Miqueias capítulo 5, versículo 15. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. É por isso que Cristo disse a todos para tratar as pessoas da maneira que você deseja ser tratado. Agora, ao começar a estudar esses versículos da Bíblia, assista a este vídeo, ore e faça sua própria pesquisa. Por favor, esteja avisado de algumas coisas sobre essa verdade. Primeiro, a grande maioria dos pastores, provavelmente o seu pastor, rejeitará essa verdade, a chamará de mentira. Dirá que isso não é de Deus, essa crença é do diabo. Eles dirão tudo para te desencorajar e ter dúvidas. A maioria das pessoas rejeita a verdade, especialmente porque lhes foi ensinado algo diferente. Essa verdade não é para todos, mas se o Senhor fala ao seu coração e confirma tudo o que você assistir neste vídeo, isso é tudo o que importa. No próximo vídeo, darei a você algumas perguntas e respostas comuns sobre esse tópico. Além disso, algumas perguntas e comentários comuns que as pessoas que discordam desta verdade farão e como tentarão desencorajá-lo a estudar mais. Nem todo mundo que ouvir isso aceitará essa verdade, mas se você aceitar essa verdade, depois que o Senhor falar ao seu coração, isso será tudo o que importa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32.